Sabe aquele tipo de obra que você só consegue entender bem quando você para pra refletir e analisar, pesquisar coisas que envolvem a mitologia que ela tá imersa? Mad God é um desses casos, ou na tradução literal, Deus Louco, que é um filme de stop motion muito interpretativo. O filme não tem nenhum diálogo, e sinceramente, quando eu fui assistir esse filme eu não sabia disso. E o diálogo não faz falta nenhuma em obras nesse estilo, principalmente nesse caso. Criado por Phil Tippett, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, mas para ficar mais fácil eu vou falar só Phil. E para quem manja mais de aspectos técnicos, provavelmente você já conhece esse cara. Mas para quem não conhece, ele foi responsável por fazer os efeitos de algumas séries de filmes bem desconhecidas, como Star Wars, Robocop, Jurassic Park, entre outros. E não é à toa que ele é vencedor de um Oscar por efeitos visuais. O Phil, ele é um dos responsáveis pelo uso de stop motion em filmes antigos, já que não se tinha tecnologia suficiente para fazer as coisas em CGI. E por que eu tô falando tudo isso? Porque entre o making of de Robocop 2, que o Phil começa a idealizar e filmar o que se tornaria Mad God. E sim, a ideia / projeto desse filme existe desde 1990, mas ele foi lançado somente em 2021, quando finalmente foi finalizado. Mas o que aconteceu para toda essa demora? Simples. Phil era muito conhecido pelos seus efeitos visuais, mas principalmente pelo seu trabalho em stop motion. Porém, em 1990, a indústria já estava começando a usar muito mais o CGI para cobrir a lacuna que o stop motion ocupava. No caso, muito em criaturas, máquinas e coisas surreais. Eles começaram a usar o CGI porque tinha muito mais o que ser explorado, e com aquilo ali eles conseguiam dar um tom muito mais real, o que o stop motion, querendo ou não, é limitado. Então, depois das filmagens de Robocop 2, ele foi trabalhar em Jurassic Park. E foi nesse filme que ele percebeu uma coisa muito importante. Provavelmente, Jurassic Park seria o último filme que ele trabalharia com stop motion. E eu não preciso dizer que esse cenário refletiu diretamente em Mad God. Com todos esses problemas de carreira e totalmente desanimado, o Phil acabou arquivando esse projeto pessoal. Alguns anos se passaram e o Phil e seu estúdio acabaram arrumando diversos outros projetos para trabalhar. E entre esses projetos, ele acabou desenterrando aquele projeto que ele tinha arquivado depois de Jurassic Park. E é uma coisa muito curiosa, porque trabalhar em Mad God se tornou meio que uma terapia para ele. Então, para limpar a cabeça dos problemas, ele se afundava na produção do seu filme. E, querendo ou não, é um projeto pessoal. E devagar o projeto foi tomando forma, ao ponto de pessoas, amigos, darem uma olhada no projeto. Provavelmente eles estavam visitando o estúdio e ficaram de queixo caído. Eles começaram a incentivar para que o Phil e o estúdio transformassem aquilo no seu projeto principal. Tanto que muitas dessas pessoas ajudaram sem nem mesmo cobrar nada, participando por pura vontade de ver um sonho se realizar e de realmente fazer um filme, de criar arte. Até que finalmente, como eu disse, em 2021, o filme foi finalizado. E finalmente a gente conseguiu ver o perturbador filme que Phil tinha preparado. Mad God começa apresentando a Torre de Babel, a torre que alcançaria o céu, a responsável pela divisão das línguas pelo mundo, e um dos alvos da fúria de Deus. Na verdade, que diferente do mito, onde a torre é destruída por Deus, no filme ela consegue ser finalizada, e a gente consegue ver uma figura misteriosa no topo dela, até que de repente a ira de Deus começa. Isso é reforçado pela aparição de um trecho da Bíblia, mais especificamente Levíticos 26, falando de como a ira de Deus cairá naqueles que forem pecadores. A cena corta para um homem descendo dos céus, em uma espécie de cápsula, e conforme ele vai descendo, a gente consegue ver diversas camadas daquele mundo, níveis que por si só são mundos diferentes, tendo culturas, ecossistema variados, e já deu para entender. Uma forma do filme mostrar que a divisão de línguas evoluiu para uma de culturas representadas por cada nível que o nosso personagem passa. Principalmente nessa cena do começo, aqui ele passa por diversos lugares, como uma caveira gigante, uma espécie de cemitério feito de estátuas, diversos ossos de criaturas e diversos outros cenários, florestas e esse tipo de coisa. E quando ele finalmente chega no chão, a gente consegue ver a aparência do protagonista, um homem com uma máscara de gás, um chapéu, um sobretudo e uma aparência genérica de sobrevivente pós-apocalíptico.
mas eu vou estar me referindo a ele como protagonista para a interpretação não ficar muito confusa. Na verdade que um pouquinho antes da gente ver a cara dele, vai revelando ele por partes. Ele sai daquela cápsula e pisa em alguns anões. E o filme faz isso para você perceber que ele não é um cara muito legal. Então ele tira um mapa feito de pele do seu bolso e finalmente é explicado o objetivo do filme. O nosso protagonista tem que chegar até o lugar marcado no mapa. Fazer o que? A gente não sabe. Mas só pela passagem dessa primeira área, a gente já descobre que não vai ser algo tão fácil assim. Aqui a gente vê uma criatura grotesca, caçando e se alimentando de outras. Na verdade que essa criatura é uma espécie de açougueiro. E aqui, se você não matar, você vai ser morto. E é claro que o protagonista não vai se meter com isso. Ele espera a criatura pegar uma presa e enquanto ela tá entretida, ele passa pelo canto. O objetivo dele não é interferir no ecossistema das coisas. O objetivo dele é chegar na marcação no mapa. E é com essa ideia que ele vai pro próximo nível. E enquanto ele faz essa travessia, ele pega o mapa novamente. E quando ele encosta no mapa, ele começa a se desfazer. Aqui a gente entende que quanto mais perto ele chega daquele objetivo, mais o mapa se desfaz. A próxima área é um laboratório, onde ele encontra diversos animais sendo torturados e feitos de experimentos. E andando pelo lugar, ele acha uma boneca. E curiosamente, o filme dá um zoom no olho dessa boneca. Quando ele começa a se aproximar demais do olho da boneca, ele corta de novo pro olho de um macaco que ele já tinha mostrado anteriormente. E é aí que a gente percebe uma coisa. Os olhos da boneca e do macaco eram literalmente os mesmos. Mas se você está pensando que ele vai salvar essas criaturas, não. Ele fecha a porta e vai embora. E isso acontece pelo filme inteiro. Tanto que eu já tô explicando agora porque eu não pretendo ficar repetindo isso. Ele tem um objetivo e esse é o foco dele. Mais nada. Depois do laboratório a gente tem uma transição entre as camadas. Eu não vou estar entrando muito em detalhes porque geralmente são umas criaturas que mostram e ele descendo escadas e tudo mais. Mas o que importa mesmo é que a gente chegou na segunda camada. E ele é um dos níveis mais curiosos. Aqui a gente encontra uma fábrica criando escravos. Esses escravos são feitos para fazer uma tarefa em específico e logo em seguida se matam ou são mortos de toda maneira que você possa imaginar. Eles são ordenados por uma criatura que não mostra sua cara inteira, mas que bizarramente tem uma voz de bebê, quase como um deus, tendo certeza que cada criatura tá fazendo aquilo que ela é destinada e quando não serve mais, você já sabe o que acontece. Eu vi algumas críticas falando que também pode ser interpretado como uma mídia ao controlar as pessoas e tudo mais, mas a minha interpretação não foi muito pra esse lado. E você pode até pensar que essas criaturas não têm consciência e estão totalmente no automático, mas o filme tenta quebrar esse pensamento quando um desses escravos chega até o nosso protagonista e essa pessoa demonstra curiosidade, além de pensar se ela ficava ali na fábrica para ter o destino de todas ou ele seguia o nosso protagonista para a liberdade, mas esse pensamento é interrompido com um monstro aparecendo e matando ela. Esse monstro, na verdade existem vários dele, estão ali para ter certeza que cada pessoa vai fazer aquilo que ela é destinada, junto com aquela figura que aparece nas telas. E depois dessa morte, com mais nada ali pra interromper o nosso protagonista, ele vai pra próxima camada. Então acho que é meio claro como esse nível é uma versão bizarra da classe trabalhadora. Como as pessoas trabalham até morrer, mas não recebem nada. E os monstros responsáveis pelos trabalhadores mostram ainda mais isso, mostrando que existem diversos níveis de importância naquele nível. E óbvio que nesse contexto a gente também tem alusão à escravidão. No mundo de Mad God, a paixão não existe e ninguém aqui tem compaixão pelo outro. Todos são apáticos ao sofrimento que vivem. Hora de ir pro próximo nível. E olha só, finalmente chegamos no destino. A camada 3 é vazia. A única coisa que a gente vê é um monte de maleta pra tudo que é lugar. E depois de mostrar isso, a gente começa a ter algumas respostas. É mostrado que o nosso protagonista também está carregando uma daquelas maletas. E isso é um tanto curioso. Ele abre aquela maleta e é revelado que, na verdade, aquilo é uma bomba. E chegou a hora de explodir aquela merda de mundo inteira. Mas quando ela tá prestes a explodir, uma criatura captura o nosso protagonista e a bomba falha. E a próxima cena que a gente tem é bem importante. A gente vê que a criatura levou o protagonista para uma espécie de hospital. E é muito engraçado como a preparação para a cirurgia que ele vai sofrer
é feita, tudo que tá acontecendo com o protagonista tá sendo escondido por uma tela, e a gente só vê a sombra que é projetada. E as pessoas que estão vendo isso no teatro também estão vendo só essa sombra. Então elas acham que toda aquela apresentação faz parte do show. Elas estão rindo e aplaudindo conforme toda essa cena grotesca vai acontecendo. E eu acho que dá pra entender muito bem essa cena como uma referência ao mundo do entretenimento, porque como espectador, você não se importa como as coisas acontecem nos bastidores, você se importa com o resultado, com o produto que você está consumindo. O que importa para a grande massa é aqueles 30 minutos que levaram 4 anos para ser feitos. Ou até mesmo o exemplo do filme. Um filme que demorou 30 anos para ser feito e você assiste em 1h30. E quando os preparativos acabam, a cirurgia começa. É interessante que antes de chegar na sala que tá o nosso protagonista, o filme mostra diversos personagens iguais a ele, que sofreram a mesma cirurgia que a gente tá prestes a ver. É graças a essas pessoas que a camada 3 é cheia daquelas maletas. E eu vou ser sincero, eu não posso mostrar muito da cena da cirurgia aqui por motivos óbvios. Aqui é a parte que tem mais gore no filme inteiro, mas eu vou tentar deixar meio que subentendido aqui e tentar colocar algumas imagens só, assim como eu fiz no vídeo passado. Aqui o nosso protagonista é aberto e várias coisas de valor são tiradas de dentro dele. E eu tô me referindo a coisas mesmo, tipo dinheiro, acessórios, relógios e tudo mais. E no final é retirado dele um bichinho. E esse bichinho, pelo que eu entendi, representa a vida. Eu acredito então que essas coisas possam ser todos os enfeites que a gente tem durante a vida, todos os bens materiais que a gente carrega, sendo que cada pessoa tem os seus próprios bens e essas coisas, mas que no final todo mundo tem a mesma essência, a essência da vida. E obviamente que sem a essência da vida, o nosso personagem morre. Mas não esquece dele, que a gente vai voltar pra ele depois. Porque após isso, o filme corta e somos apresentados a uma figura chamada o Último Homem. Não é falado o nome de nenhum personagem no filme inteiro, tá? Eu tô indo pelos nomes que estão no IMDb pra ficar mais fácil de entender. E esse personagem tá caminhando até 3 mulheres, que fazem uma referência direta às moiras da mitologia grega. 3 irmãs que decidiam o destino tanto de homens quanto de deuses. E adivinha, elas que tecem os mapas que esses personagens levam. Elas que mostram o destino que eles têm que seguir. O Último Homem pega esse mapa e é mostrado que ele é o líder das criaturas que são parecidas com o nosso protagonista. E com a falha daquele que a gente viu morrer, ele tá se preparando para enviar outro. Eu acho que você já estranhou uma coisa nele. As unhas dele são gigantes. E algo muito interessante de se falar é que nesse filme, pelo que eu entendi por críticas que eu li, unhas longas são uma representatividade de status. Ter unhas longas é um sinal que você não usa suas mãos para trabalhar. Você tem quem faça isso por você. E com essa ideia, se o Último Homem tá enviando soldados para morrer desnecessariamente pelo seu nome, faz todo sentido as unhas longas. E também guarda esse cara na cabeça, porque eu ainda pretendo falar um pouquinho dele mais pra frente. O que importa agora é que a gente vai acompanhar o nosso segundo protagonista. E ele é colocado na mesma cápsula do começo do filme e é enviado do mesmo jeito. Só que quando ele começa a passar pelas áreas, elas são completamente diferentes. Como se fosse um universo completamente novo. Sendo a única coisa em comum com a jornada passada, a morte e a destruição espalhada por todos os lugares. E na última vez que o filme mostra esse novo soldado, a gente vê que quando ele chega na primeira camada, ele vai procurar veículos para conseguir chegar ao seu destino mais rápido. Na verdade que ele é bem mais esperto que o primeiro, isso aqui é algo que eu preciso dizer. O filme ainda mostra um pouquinho da caminhada dele, mas assim que ele percebe que você entendeu que essa parte do ciclo já foi mostrado o suficiente, a gente volta a ver aquela criatura que foi tirada da barriga do nosso primeiro protagonista. Descansa em paz, amigo. Eu falei que eu ia voltar pra falar de você. Essa criatura é pega por uma enfermeira e é levada pra um lugar muito estranho. E ela é oferecida a uma criatura que parece muito aqueles doutores da peste. E não é à toa que Dr. Plague é o nome dele no IMDb. Eu vou estar chamando ele só de doutor pra ficar mais fácil. E espera aí, o doutor não é a mesma criatura que tava no topo da Torre de Babel no começo do filme? Pois é, eu acho que já deu pra perceber que ele é uma figura muito importante. E o engraçado é que ele
pega essa criatura que é oferecida, que na verdade é um bebê, e ele começa a andar até um laboratório. O filme mostra um pouquinho da caminhada dele, mas é cortado pro laboratório direto, e a gente vê um cientista lá que trabalha como capacho pro doutor, mas eu não quero muito falar sobre ele, porque na minha opinião ele não agrega muito. As cenas que ele apresenta no geral não parecem ter muita importância. Óbvio que tem um detalhe ali, um detalhe aqui. Por exemplo, tem uma cena que ele brinca com uns bichos como se ele controlasse uma espécie de cadeia alimentar, literalmente brincando de Deus. Ou em outra que ele fica observando diversas tragédias acontecer, mas fora isso não tem nada que chame atenção. O que importa é que o doutor acabou de chegar no laboratório e o seu capacho vai recebê-lo. E os dois, eles pegam a criança e esmagam, transformando ela em um pó, literalmente extraindo a essência da vida no seu estágio mais puro, já que esse é o maior milagre que se pode ter. Nada mais justo que extrair de algo que não tenha desgaste nenhum. E esse pó eles pegam e jogam dentro de uma forja, e todas essas ações servem para criar um novo Big Bang. E realmente tudo é resetado. A partir das coisas que o doutor e seu ajudante fazem, é criada uma galáxia inteiramente nova. Até é mostrado de forma acelerada o desenvolvimento da vida em um novo planeta, mas que conforme essa sociedade vai progredindo, elas caem de novo na guerra e destruição, assim começando todo o ciclo que eles vivem mais uma vez. Eu não sei bem quem o doutor é, mas claramente ele tenta ser um deus. Ele cria um mundo que não seja tão fodido quanto o que ele vive. Ele faz isso diversas vezes com vários protagonistas diferentes, esperando que em alguma hora o ciclo se quebre e ele consiga achar um lugar perfeito, mas que na verdade nunca vai acontecer. Isso ainda é reforçado no final do filme, que começa a mostrar diversos relógios girando, acontecimentos que já foram mostrados no filme sendo passados de forma reversa, até a gente chegar na cena que o protagonista arma a bomba. Mas diferente da vez que a bomba falhou, dessa vez ela explode. O tempo acabou e todas as tentativas feitas foram em vão. É um filme bem pessimista, não é? É bem na cara que ele tá mostrando que a gente tá destruindo o nosso mundo. O tempo tá passando e, embora tudo esteja piorando, será que a gente realmente se importa com isso? Porque no mundo de Mad God, tudo já tá no lixo. Ninguém se importa mais. As criaturas só querem cumprir aquele pequeno objetivo que é dado a elas. E depois morrerem ou se matarem. Lembra daquele velho, o último homem? Na minha interpretação, ele também serve de alegoria a um deus. Ele precisava das moiras para determinar onde o próximo Big Bang ia surgir. O homem tinha um exército que carregava com eles a vida, porém ele não conseguia determinar o destino delas, ou mesmo dos vários universos criados. É por isso que ele precisa das moiras, para dar um objetivo para eles seguirem. Só que esse objetivo de destruir tudo é interrompido pelo doutor. O doutor, ele precisa do elemento progenitor da vida e que tá dentro dos soldados, porque ele é incapaz de gerar isso. Mas em compensação, diferente do último homem, ele consegue gerar explosões que geram universos, e que enquanto um tá tentando destruir tudo e acabar de vez, o outro tá tentando manter as engrenagens funcionando. Ele tá ali sempre criando universos novos, e tudo isso sem o controle de Deus, que tá tentando desesperadamente interromper o processo da criação dos próximos universos, igual ele interrompeu a construção da Torre de Babel. O ciclo sempre existiu. Bem, Mad God foi um achado. Eu acabei encontrando o trailer perdido na época da faculdade, eu sempre quis assistir, e eu finalmente tive tempo, e é ótimo ter um lugar pra falar disso. Acho que deu pra entender bem a minha interpretação, e eu consegui contar um pouco das coisas que eu achei pesquisando sobre esse filme. Eu sei que eu contei praticamente tudo aqui, mas seria bem legal se você fosse atrás de assistir por sua conta, já que é um filme interpretativo, e porque muitas das cenas, principalmente nas transições de níveis, eu não mostrei. Além das cenas de gore e conteúdo sensível, que obviamente eu não posso mostrar aqui. Então eu recomendo muito que você vá, tenha a sua interpretação. Se você quiser deixar ela no comentário, eu ficaria muito feliz de ver. Eu acho que esse é um dos filmes que poderia ser muito mais famoso do que ele é. Eu tentei deixar a apresentação do filme um pouco mais dinâmica. Quando você vai ver os documentários que ele fala, é uma parada mais técnica também. Mas se você tem interesse, todas as referências e créditos estão na descrição. Além do aplicativo que eu usei para assistir o filme, eu vou deixar só o nome, porque como são métodos alternativos, é meio complicado colocar o link direto. E é claro, muito obrigado pela atenção.